Matemática aplicada e estatística, tá aqui, para quem está hoje aqui, o meu e-mail aqui tá no slide, eu vou mandar depois esse material para vocês, tanto a gravação da aula quanto os slides, tá bom? Vai ficar tudo lá no Swap, materiais de aula. Semana passada eu não cheguei a apresentar o plano de ensino, né? A ementa da disciplina. Na verdade, hoje eu vou falar rapidinho aqui o que a gente vai estudar. E esse aqui basicamente 4 unidades, tá? A gente está na unidade 1. A unidade 1 é funções simples e compostas, razão e proporção. Só que eu comecei pela razão e proporção, tá? Eu comecei pelo conteúdo 2, na verdade, porque quando a gente for estudar, por exemplo, algumas coisas de função, a gente vai utilizar aqui conceitos de razão e proporção. Então, por isso que eu comecei por aqui, tá? Que na verdade, era melhor que esse conteúdo tivesse organizado dessa forma. Primeiro razão e proporção, depois funções. Eu vou até sugerir essa mudança. A disciplina, ela tem 40 horas, tá? E as competências que se espera é que vocês saiam daqui capazes de formular, interpretar hipóteses, né? Visando a resolução de problemas, tá? Utilizando, claro, os conceitos matemáticos. Então, o nosso objetivo é resolver problemas, certo? Unidade 2, porcentagem, regra de 3. Aí a gente já viu um pouco de porcentagem, só que a gente vai aprofundar um pouco isso mais. Depois que a gente estudar aqui função, razão e proporção e função, a gente vai voltar no assunto porcentagem, né? Regra de 3. A regra de 3, a gente vai ver a simples e a composta, direta e inversa, tá? A gente vai ver um pouco de escala, um pouco de geometria também. Na unidade 3, tem trigonometria, né? Círculo trigonométrico, teorema de Pitágoras, identidade trigonométrica, identidades triangulares. Mas não se assustem com isso, tá? E cálculo de volumes. Não se assustem que é só os nomes que são feios. Isso aqui é muito legal de estudar. Eu creio que vocês vão gostar. E na unidade 4, né, a gente vai ver coordenadas e finalizar com noção de estatística, aqui, que a disciplina é matemática e estatística. Então, na estatística, a gente vai aprender a construir alguns gráficos, interpretar gráficos, a gente vai aprender também um pouco sobre médias, tá? Como analisar um conjunto de dados e por aí vai. Beleza? A gente tem aqui a bibliografia básica da disciplina, e tem o livro do Dante, que é matemática, do IESE, é bem famoso esse daqui, Matemática, Ciências e Aplicações, e esse aqui do Barreto, que é o Matemática Aula por Aula. Matemática Aula por Aula. É quase um trava-língua o nome desse livro. Esse livro, ele é um dos melhores, eu gosto bastante dele porque tá bem resumido, tem bastante exercício para fazer. Então, tanto faz vocês estudarem qualquer um desses livros aqui, vocês vão encontrar bastante coisa. Mas eu sugiro, se vocês puderem emprestar lá no IFAP, na biblioteca, que não tiver esse daqui, tá? Aí a bibliografia complementar tem várias aqui. Tem, de novo, Matemática, Ciências e Aplicações, tem Matemática volume único do Youssef, Giovanni, né, Matemática Fundamental, tem do Leitor, de Matemática Aplicada à Economia e à Administração. Esses livros todos vocês podem emprestar lá na biblioteca, vai ajudar bastante. Tá? Alguns a gente até encontra na internet. Mas assim, quem não tiver o livro, não se preocupa, porque o material que eu for mandando para vocês, ele é suficiente, tá? Então, se vocês estudarem pelos slides e apostilas e fizerem os exercícios, vocês vão conseguir estudar tranquilamente. Então, hoje a nossa aula, a gente vai falar de razão e proporção, tá? Bom, o que é uma razão, gente? Olha, chamamos razão de dois números racionais, né, A e B, com B diferente de zero, o quociente de A por B, certo? Isso é uma razão. A sua representação, ela é dada dessa forma, A dividido por B ou um em cima do outro, assim, ó, né, A sobre B. Mas a gente lê uma razão da seguinte forma, ó, A está para B, tá? Então, toda vez que tiver uma razão, a gente vai entender que se trata de um quociente, tá? O quociente, ele se refere ao resultado de uma divisão, certo? Então, vai ser o quociente de A por B aqui, que são dois números. A condição que B ele tem que ser diferente de zero é porque esse número que está aqui embaixo, ele não existe, né? Não é definida a divisão por zero. Então, em matemática, a gente não divide por zero.
É por isso que esse número aqui, esse número de baixo, a condição é que ele tem que ser diferente de zero, tá? Então, sempre que tiver dessa forma aqui, um em cima do outro, ou assim, desse jeito, expressando uma razão, tá? Se for isso aqui expressando uma razão, a gente vai ler assim, ó, A está para B, certo? A gente não vai falar A sobre B. Às vezes, informalmente, a gente pode até falar, tá? Mas como a gente está aprendendo a formalidade, não existem regras, e aí a nossa regra é que a gente vai ler dessa forma. A está para B. Esses números, eles recebem nomes especiais, tá? O de cima, ele é chamado de antecedente, certo? Então, o A, né, ou seja, o número que está aqui em cima, ele é chamado o antecedente da razão. E o B, ele é chamado de consequente, certo? É parecido com a fração, né? Quando a gente está estudando as frações lá no ensino fundamental, a gente aprende que o de cima é o numerador, né? E o que está embaixo é o denominador, certo? Aqui, analogamente, os dois números eles vão receber dois nomes, né, para identificá-los, sendo que o de cima, repito, antecedente, e o que vem embaixo vai ser chamado de consequente. Então, toda vez que a gente falar o antecedente da razão, é o que antecede, né? Ou seja, é o que está primeiro, que está aqui em cima. O consequente vai ser o que é o que está embaixo, tá? Parte de baixo. Então, a gente vai fazer o primeiro exemplo. A gente tem bastante exemplo hoje, tá? Então, é importante que vocês prestem atenção nos exemplos, muita atenção mesmo, e que vocês, se pudessem ir riscando junto, né? Se pudessem fazendo junto, seria legal. Mas se não puder, presta atenção, depois reassiste e refaz, né? Aí o exemplo 1 diz assim, ó. Considere uma equipe de futebol com 28 vitórias em 60 jogos, tá? Deixa eu voltar aqui. Tá. O que a gente quer é o seguinte, a gente quer qual é a razão, né? Qual é a razão de vitórias para o número de jogos, certo? Então, a gente vai utilizar a definição que foi dada bem aqui, ó. Tá? Eu tenho 28 vitórias, certo? 28 vitórias. E dessas 28 vitórias, parte dos jogos a equipe empatou, né? E parte dos jogos ela perdeu. Foi um total de 60 jogos. Né? Olha, foi dado vitórias e 60 jogos, certo? Então, no todo, foram 60 jogos. Só que, para a gente chegar na razão, a gente vai tentar simplificar. Tentar não, a gente vai simplificar essa fração, né, essa razão que apareceu aqui, até a gente chegar numa fração irredutível, que não consiga mais fazer nenhuma simplificação, certo? Então, qual é a primeira simplificação que a gente pode... Se a gente pensar logo em números maiores, eu poderia pensar logo em simplificar isso aqui por, sei lá, por 4, mas aí nem sempre a gente reconhece essa divisão assim, né? Nem sempre. Então, a gente enxerga que o número de cima e o número de baixo, ambos são números pares, então a gente pode simplificar por 2, né? Então, quanto é que vai ser 28 dividido por 2? 28 dividido por 2, isso aqui dá 14, né? E aqui embaixo, ó, 60 dividido por 2, isso aqui vai dar 30, certo? Só que eu posso continuar essa simplificação, né? Ainda consigo dividir de novo, ó. Consigo dividir em cima por 2 e embaixo também. Eu não posso esquecer que quando eu vou simplificar uma fração, eu sempre tenho que dividir, né, os números, o de cima e o de baixo, pelo mesmo valor, tá? Eu não posso, por exemplo, dividir aqui por 2 e embaixo dividir por 3. Senão essa igualdade aqui ela não será mais verdadeira. Então aqui, ó, 14 dividido por 2 dá 7, né? E 30 dividido por 2, isso aqui dá 15. Olha, 7 é um número primo, então não dá para dividir, né, por outro número, só por 1 e por ele mesmo. E o 15, ele não é divisível por 7, né? Não é múltiplo de 7. Então, aqui eu cheguei
na minha fração que eu queria, que não dá mais para simplificar, né? Que é, então, a nossa razão aí do número de vitórias para o número de jogos. Então, a cada 15 jogos, a equipe obteve 7 vitórias. Certo? Deu para entender, pessoal? O que significa isso, né? Esse 7 está para 15 significa que a cada 15 jogos, a equipe obteve 7 vitórias, certo? Pode simplificar por qualquer número que você enxergue que ele divide ao mesmo tempo o de cima e o de baixo. Não precisa ser por 2. Por exemplo, o colega observou bem aí que eu poderia ter simplificado logo por 4, porque eu sei que 28 dá para dividir por 4 e 60 também. Só que nem sempre a gente vai enxergar isso, então a gente vai assim pelo mais fácil, né? Então aqui, como o mais fácil era dividir por 2, eu comecei dividindo por 2. Mas se você enxergar um número maior que 2, pode ser o 3, o 5, 4, enfim, qualquer um. Desde que ele divida ao mesmo tempo o de cima e o de baixo, né, ou seja, o antecedente e o consequente, você pode simplificar, tá? O objetivo, aí você só vai parar de simplificar quando você chegar numa fração em que não seja mais possível simplificar por nenhum número. O 7 e o 15, a gente vai dizer que eles são primos entre si, né? Ou seja, a gente não consegue simplificar eles. Eu só dividi por 2 para mostrar para vocês que a gente pode ir fazendo passo a passo. Mas se tu enxergar que dá para fazer isso aqui direto, pode fazer, desde que chegue na fração irredutível aqui. Certo? Ok. Obrigado. Pois nada. Alguém tem mais alguma dúvida? Se tiver, pode perguntar, tá, pessoal? Então vamos. Posso passar para o próximo exemplo? Tá tranquilo esse? Isso aí foi. Vocês viram, né? Que foi só armar a razão e ir simplificando até a gente chegar, né? Numa irredutível. Tá. Essa aqui é bacana, porque já envolve um conceito, né, que a gente sempre vê, às vezes, falar por aí, deixa eu passar aqui, que é o conceito de densidade demográfica de uma cidade. Geralmente, nas aulas de geografia, né, a gente estuda aí, a cidade tal tem uma densidade demográfica. E o que é a densidade demográfica, né? Seria a quantidade de habitantes de uma certa região, tá? Justamente dividido pela área daquela região. A densidade demográfica, então, ela vai ser dada pela razão, né? Vai ser a razão da quantidade de habitantes dividido pela área, certo? A gente vai dizer, tem tantos habitantes por quilômetros quadrados, certo? Então, aqui o que acontece, ó? A cidade A, ela tem 200 mil habitantes. Então, vou escrever esse valor logo aqui. 200 mil, vou colocar H de habitante, tá? Não, vou colocar assim, para a gente não confundir depois. E a área dela, né, a área dessa cidade, é 1.200 quilômetros quadrados. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1.200 quilômetros quadrados. Aí ele está perguntando aqui assim, ó, qual é a densidade demográfica dessa cidade? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que simplificar aqui até chegar no valor irredutível, no caso, para eu apresentar essa razão, e esta razão será, então, a densidade demográfica. Então, por exemplo, olha, eu já adianto para vocês que eu vou colocar uma das próximas questões lá, uma das questões da lista de exercícios que eu vou deixar para vocês, é que eu vou pedir para vocês calcularem para mim a densidade demográfica de Macapá e do estado do Amapá, né? Aí vocês, só que eu não quero que vocês peguem esse resultado de site, de jornal, de nada, porque vocês vão encontrar essa informação na internet aí facilmente, né? Se vocês procurarem. Eu quero que vocês pesquisem quantos habitantes tem aqui em Macapá e qual a área aproximada da cidade. Então, esse valor ele vai ser aproximado, tá? Então, vocês vão saber mais ou menos qual é a densidade demográfica, ou seja, quantos habitantes por cada quilômetro quadrado, certo? Aí a gente vai ver que, por exemplo, na região sudeste, as regiões elas têm uma alta densidade, porque as cidades são muito mais habitadas, né? Tem muito mais cidade perto uma da outra, cidades grandes. E já para a região norte, a gente já vai ver que a densidade demográfica ela é menor.
Mas aqui, vamos resolver o exemplo, né? Que a gente está fazendo. Então, olha, eu posso dividir logo direto, 200 mil dividido por 1.200, tá? E posso fazer isso na calculadora, não tem problema nenhum. Eu posso aqui, ó, se fosse numa prova, né, que eu não podia usar a calculadora, eu poderia cancelar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo, e ia ficar menor essa conta, né? Ia ficar, então, 2.000 dividido para 12, certo? Quando eu faço essa simplificação, na verdade, eu estou dividindo isso aqui por 100, né? Só para a gente entender por que a gente cancela 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Na verdade, a gente está dividindo o número de cima por 100 e o de baixo também, tá? Então, aqui ficou 2.000 dividido por 12. Eu já fiz essa conta, né, para a gente não perder tempo. Essa conta, ela não dá um valor exato, tá? Ela não dá um valor exato. Ela dá esse valor aqui, ó. 166,666, tá? Aí tem um monte de 6 aqui, e lá no final a calculadora redonda coloca um 7, né? Então a gente vai dizer que essa densidade demográfica é aproximadamente, a gente coloca esse símbolo aqui, tá? Porque não é um valor exato. A gente vai dizer que é aproximadamente, a gente pode deixar aqui arredondar, né? Pode arredondar para mais aqui, como o 6 ele é maior do que 5, certo? A gente pode dizer que isso é aproximadamente 167 habitantes por... Peraí, não vai, eu vou fazer na outra linha aqui. Vou fazer mais embaixo um pouquinho para não confundir aqui. Senão não vai dar para escrever direito. Certo? Então, a gente vai dizer que a densidade demográfica é aproximadamente, né? Vou arredondar para 167 habitantes. A gente coloca assim, ó, por quilômetro quadrado. É esse tipo de dado que vocês vão encontrar quando vocês forem, digamos, pesquisar a densidade demográfica de um lugar. É quantos habitantes por quilômetro quadrado. Então, nessa cidade hipotética que nós estamos exemplificando, a gente vai ter aproximadamente aqui, ó, 167 pessoas, né, por cada quilômetro quadrado da cidade. Então, dá quase 200, né? A gente tem como comparar com outras cidades para ver qual é que tem uma densidade demográfica maior, qual é que tem uma densidade demográfica menor. Se vocês forem pesquisar, por exemplo, algumas cidades do Japão, vocês vão ver que a densidade demográfica lá é muito alta, porque é muita gente morando numa região muito pequena, certo? Essa aqui é a mesma ideia. Um velocista, ele corre 100 metros em 20 segundos. A gente quer o quê? A gente quer a velocidade média desse velocista, certo? A gente quer saber quantos metros por segundo ele consegue correr. É a mesma coisa, tá muito fácil, né? Eu acredito que se eu deixasse aqui uns 1 minuto, vocês já conseguem fazer. Então, mas eu vou resolver aqui, né? Para ficar no vídeo registrado. Então, olha, ele corre nessa razão aqui, ó. Ele corre 100 metros em 20 segundos. Esse aqui é o antecedente, esse aqui é o consequente. O que a gente quer? A gente quer simplificar, né? Metros por segundo. Eu consigo simplificar se eu enxergar, por exemplo, assim, ó, eu consigo simplificar por quanto aí? O maior número que vocês dizem que dá para simplificar aí? Por 2. Dá por 2, né? Mas dá por algum maior para a gente chegar logo mais direto? Eu consigo dividir por 20? Em cima e embaixo por 20? Dá para fazer? Dá por 20, professor. Dá por 20, né? Olha, porque eu consigo dividir, mas pode fazer por 2, tá? Sem problema nenhum, vai chegar no mesmo resultado. Inclusive, depois a gente vai fazer aqui. Mas eu consigo dividir por 20, tá? Consigo dividir por 20 em cima e embaixo. Então, 100 dividido por 20 dá quanto? 5, né? 100 reais em nota de 20 dá 5 notas. E 20 dividido por 20 dá 1. Então, dizer que ele corre 100 metros em 20 segundos é o mesmo dizer que ele corre 5 metros em 1 segundo. Ou seja, a velocidade média dele, né, que é o que estava perguntando, é de 5 metros por segundo. Se a gente quisesse saber essa velocidade aqui em quilômetros por hora,
mudando a unidade, existe um macetezinho que a gente faz. A gente pega a velocidade em metros por segundo e multiplica ela por uma constante. Isso a gente aprende, às vezes, no ensino médio. A gente multiplica por 3,6. E o resultado vai ser a velocidade em quilômetros por hora. Então, se eu pegar aqui, ó, 5 vezes 3,6, isso aqui vai dar 18. Então, dizer que ele corre 5 metros por segundo é a mesma coisa que dizer que ele corre 18 quilômetros por hora. A gente, às vezes, converte porque a gente está mais habituado com quilômetros por hora, né? Por exemplo, o velocímetro da nossa moto, do nosso carro, ele não mede em metros por segundo. Geralmente, aqui no Brasil, a gente utiliza mais a expressão quilômetros por hora, né? Quando a gente vai na rodovia, por exemplo, o limite de velocidade lá, ele está dado em quilômetros por hora. Por exemplo, o limite é 30. Não é 30 metros por segundo, é 30 quilômetros por hora. Vai ali na reta a 100, 80. Não é metros por segundo, é quilômetros por hora, certo? Mas é só uma questão de unidade de medida, é só uma questão de notação, tá? Uma questão de referência. Por exemplo, nos Estados Unidos, e dependendo, alguns países também pode ter até uma unidade diferente, eles usam muito a milha, né? Milha por hora, que é uma unidade diferente de quilômetro por hora. Essa constante 3,6 é porque não é o nosso objetivo agora, mas em outro momento eu posso mostrar para vocês quando a gente estiver falando principalmente de escala. Ela vem do fato de que um minuto ele tem 60 segundos e uma hora tem 60 minutos. Então, se a gente fizer 60 vezes 60, vai dar 3.600. Só que depois a gente divide, né? Divide tudo por 1.000, aí dá 3,6. Então, a gente sai de segundo para hora e sai de metro para quilômetro. É só na conversão de unidades, tá? Mas aí a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Por enquanto, basta gravar esse valor da constante aqui, ó. Então, repito, né? Se eu tiver a velocidade em metros por segundo e quiser obtê-la em quilômetros por hora, eu multiplico por essa constante aqui, 3,6. Se for o contrário, se eu tiver a velocidade em quilômetros por hora e precisar convertê-la para metros por segundo, eu vou dividir, né, por 3,6. Exemplo 4. Essa aqui é legal, por quê? Porque a gente tem, não sei se vocês prestaram atenção lá, quando eu apresentei o conteúdo, a gente tem um tópico que a gente vai falar de escala, tá? E o que é uma escala? Principalmente para vocês que fazem o curso técnico em estradas, vocês vão trabalhar muito com isso aqui, ó, com planta, né, com desenho técnico. E a gente sabe que o desenho técnico ele é feito em escala, ou seja, as medidas que estão no desenho, elas são proporcionais ao tamanho real da coisa que você desenhou, certo? Então, é muito importante essa aula de escala também. Só que a aula de escala, ela é baseada no conceito de razão e proporção, tá? Então, com os conhecimentos que nós já temos aqui, até aqui, a gente, inclusive, já pode resolver algum problema de escala. Probleminha mais simples, tá? Nada impede. Então, eu trouxe esse exemplo 4 com esse objetivo. Diz assim, um caminhão ele tem 10 metros de comprimento, tá? E suponha que o engenheiro ele fez o desenho desse caminhão, desenho técnico, né? Só que ele representou o comprimento do caminhão, tu mediu lá, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar com escalímetro, mas ele pode ter medido com paquímetro, com escalímetro, com uma régua mesmo, tanto faz. E o comprimento é 5 centímetros. A pergunta é, qual foi a escala do desenho, né? Qual escala ele usou? Essa que é a pergunta. Vocês já devem ter, em algum momento na vida de vocês, trabalhado com essa questão de escala, né? Ou saber que existe. Tanto é que eu suponho que, como vocês estão fazendo esse curso, talvez vocês gostem do assunto, certo? Como é que a gente faria para resolver esse problema? Olha, a gente vai fazer uma razão de novo, tá? A gente vai fazer uma razão. Só que a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai anotar aqui o desenho que ele escreveu, o valor do desenho na escala
ele vai ser o antecedente, e embaixo vai ficar o valor real do desenho. Nesse caso, como a gente quer descobrir a escala, né? A gente vai fazer, ó, a gente vai colocar em cima o desenho na escala e embaixo o desenho, o tamanho real da coisa que foi desenhada. Então, qual é o tamanho do desenho? Olha, do desenho é esse aqui, ó. 5 centímetros, certo? Então, o tamanho do desenho é 5 centímetros. Qual é o tamanho verdadeiro? O tamanho verdadeiro é esse aqui, ó. 10 metros. 10 metros. Tá, o que a gente precisa fazer agora? O que a gente precisa fazer agora? Perceba o seguinte, ó. Aqui em cima, eu tenho uma unidade de medida, que é o centímetro. E aqui embaixo, eu tenho uma outra unidade de medida, que é o metro. E elas são o quê? São diferentes, certo? Elas são diferentes. Para que eu possa identificar a escala, eu tenho que escrever todas na mesma unidade de medida. Então, eu tenho que ver isso aqui, a quantos centímetros esses 10 metros equivalem, tá? Então, eu vou ter que fazer essa conta, né? Vou ter que observar e vou reescrever centímetro embaixo de centímetro. Não assim, centímetro em cima e metro embaixo, tá? Então, olha, é muito fácil a gente lembrar, né? Que 1 metro, né? 1 metro, ele equivale a quantos centímetros? 1000. 100 centímetros, né? 1000 não. É 100, né? positivo, escolhi que quilômetro é 100. 100 centímetros, né? Tá. Tu falou, acho que 1000, tu já falou no total, né? Aí tu tá certo. Se tu falou 1000 se referindo aos 10 metros, tá certinho. Então, olha, tá certo. Então, cada metro equivale a 100 centímetros. Então, como eu tenho 10 metros, é só eu multiplicar 100 centímetros, que é 1 metro, né? Vezes 10, que vai dar exatamente o que você falou. Vai dar 1000 Dá 1000. centímetros. Tá certo. Desculpa, eu falei que estava errado porque eu achei que você estava dizendo que 1 metro era 1000 centímetros. Você falou certo. Olha, repetindo, né? Para a gente retomar o raciocínio. 1 metro, 100 centímetros, 10 metros, né? Já fazendo a multiplicação, é o resultado aqui, 1000 centímetros. Então, a gente vai reescrever isso aqui, ó. Então, o desenho tem 5 centímetros, mas o tamanho verdadeiro é 1000 centímetros. Pronto. Nós chegamos numa razão em que tanto o número de cima quanto o número de baixo, eles estão na mesma unidade de medida. A gente pode cancelar elas, olha. Posso cortar centímetro com centímetro. E o que sobrou aqui foi apenas os números. E a escala, ela sempre é dada com o número 1 em cima e um outro número embaixo, né? Você já deve ter observado. A escala de 1 para 10, de 1 para 100, cada unidade no desenho representa tantas unidades no tamanho real, né? Qual é o valor que dá para a gente simplificar aqui, em cima e embaixo? Bora ver se vocês estão espertos. Tem que ter um valor, né, que a gente consiga dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. Dá por 5 aí, professor. 5 mesmo. Isso. Então, a gente vai simplificar em cima e embaixo por 5. Então, aqui em cima, 5 dividido por 5, isso aqui vai dar 1. E 1000 dividido por 5, isso aqui vai dar quanto? 200. Então, a nossa escala, que a gente queria, né, é D. Aí a gente pode escrever de duas formas. 1 para 200, ou assim, ó. A gente pode escrever assim também. 1, 2 pontinhos, 200. A mesma, vocês sempre vão encontrar isso aí nos livros, às vezes de uma forma, escrito dessa maneira aqui, ou às vezes escrito dessa forma. Como é que a gente lê a escala? A escala é de 1 para 200. Lembrem que a escala representa uma razão. Então, a gente não lê 1 sobre 200. A gente vai ler 1 para 200. Significa que cada uma unidade no tamanho do desenho representa 200 unidades no tamanho real, né? Então, aqui, por exemplo, 1 centímetro no desenho, ele representa 200 centímetros reais. Significa que 1 centímetro no desenho, né? 200 centímetros são equivalentes a 2 metros. Então, cada centímetro no desenho refere-se, né, a 2 metros do caminhão no tamanho real. Quando
quando um arquiteto, um engenheiro, ele vai, por exemplo, construir uma maquete em escala, ele observa, né? Você vai construir um prédio em escala, sei lá, um parque, uma praça em escala, fazer a maquete, né? Fazer a maquete da edificação. É observado isso daqui. Então, o tamanho do objeto na maquete, ele é todo feito em escala com o real, né? Não é colocado ali os tamanhos, o tamanho das estruturas da maquete não são colocados aleatoriamente, né? Sem um critério, não. Então, quando você vê aqueles prédios feitos em maquete, que a gente vê muito por aí no shopping, por exemplo, né? Aquelas maquetes, elas são feitas em escala. Então, a altura do prédio ela é equivalente à altura do prédio verdadeiro. A largura ali, o tamanho do estacionamento, tudo, equivale ao prédio verdadeiro, tá? E esse exemplo aqui foi com o caminhão para a gente poder mostrar como que isso acontece. Deu para entender? Dúvidas? Está aberto aí para dúvidas. Por isso que eu falei que esse tema ele é um dos mais importantes para o curso de vocês. Principalmente vocês que vão trabalhar com essa questão de planta, engenharia. É fundamental isso daqui, tá? Fundamental mesmo. Vocês saírem daqui dessa disciplina dominando a escala. E aqui eu trouxe um problema que a gente vai ver que para resolver problema de razão e proporção, a gente não pode se prender a fórmulas, a gente não pode se prender a uma regra única. A gente tem que raciocinar e ver de que forma, às vezes, uma abordagem diferente ela pode nos ajudar a resolver. Esse problema ele envolve razão, proporção, mas ele envolve também porcentagem. Certo? Ele envolve porcentagem. Então, o que esse problema está dizendo? Bora ler com bem atenção. 2 caminhões tanques, né, aqueles caminhões que carregam água, combustível, enfim, carregam o mesmo volume de misturas de álcool e gasolina. Então, eles, sabe aquele combustível misturado, né? Fizeram uma mistura lá de álcool e gasolina e colocaram a mesma quantidade em 2 caminhões diferentes. A mistura de um deles, né, ela contém um quê, ó? 3% de álcool, certo? E a do outro, 5% de álcool. Então, percebam que, apesar deles levarem a mesma quantidade de combustível, a porcentagem de álcool, né, a proporção de álcool em cada um deles é diferente. Um deles vai com 3% de álcool na mistura e a do outro vai com 5%. O que acontece, então? Os 2 caminhões eles vão descarregar essa carga num reservatório que estava completamente vazio. Essa informação é importante, dizer que ele estava vazio, por quê? Porque se ele não tivesse vazio, a gente não poderia utilizar essa conta, fazer essa conta que a gente vai fazer, sem saber a proporção da mistura que estava lá dentro, porque ia ser totalmente diferente, né? Se eu misturasse, por exemplo, com uma mistura que já estivesse lá dentro, com talvez uma porcentagem também diferente. Mas, supondo, né, que ele estava vazio, o que a gente quer saber? A gente quer saber qual é a razão do volume de álcool para o de gasolina na mistura formada no reservatório após os caminhões terem descarregado, certo? Então, o que a gente tem aqui, ó? Eu coloquei, não fala, né, apesar de que não fala o formato do reservatório, para ficar mais fácil e a título de exemplificação, eu supus, né, que era um reservatório cilíndrico, não fala que era mais, para ficar mais fácil de a gente entender, vamos admitir que era. E a gente vai dividir esse cilindro bem no meio aqui, né? Bem no meio, já que os 2 caminhões eles levam a mesma quantidade de combustível, apenas a proporção que é diferente. Eu vou chamar de V1 o volume do caminhão 1, tá? E esse volume, lá no problema, eu vou colocar aqui, vou dizer que o caminhão que tinha 5% de álcool, ele descarregou aqui. E o outro, que eu vou chamar de V2, vai ser o outro caminhão que tinha os 3% de álcool na mistura. Aí todo mundo jogou o combustível aqui dentro, né? Os 2 caminhões, eles
jogaram o combustível aqui dentro, depois formando uma coisa só, né? Formando uma coisa só. E o volume total aqui depois vai ser V1 mais V2, certo? V1 mais V2, né? Que eu vou chamar isso aqui de V grande. Mas isso aqui não tem problema. VT, V total, né? Vou chamar de V total. Mas olha só, como é que a gente vai abordar esse problema? A gente vai considerar, a gente nem sabe quantos litros eles levaram. A gente só sabe a porcentagem de álcool. E com isso, em ambos os caminhões. E com isso a gente consegue determinar a razão, né, na mistura final. A gente consegue. Bom, acontece o seguinte, ó. A gente vai dividir em cada metade dessa aqui, que os caminhões levaram, quantas partes de álcool e quantas partes de gasolina. Então, esse que tinha 5% de álcool, vocês consideram que ele tinha 5 partes de álcool, tá? E quantas, eu vou anotar aqui, eu já pergunto para vocês, quantas partes de gasolina ele tinha? Vocês conseguem me dizer? Se ele era... Não. Não é 5%? 5%? 5%. O total é 100. O total 90... é 100. Isso, 95. Que é 5%. Então a gente está dizendo, olha, de cada 100 partes de combustível, 5 era de álcool. Então as outras 95 eram de gasolina. Tá dando para entender? É esse que é o raciocínio, tá? Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o outro caminhão. Só que o outro caminhão, ele levava quantas partes de álcool? 3, não era? Ele levava 3 partes de álcool para quantas de gasolina? 97. Isso, boa. 97 partes de gasolina. Então, olha só o que acontece. A gente quer saber a razão, não individual mais de cada caminhão, a gente quer saber a razão de tudo. A nova razão da quantidade de álcool para a quantidade de gasolina. Como é que eu faço isso? É só eu conferir quantas partes eu tenho de cada um lá dentro. Quantas partes eu tenho de álcool? Olha, eu tenho 8 partes de álcool, porque cada 100 partes que o caminhão 1 jogou lá, 5 era de álcool. E cada 100 partes que o caminhão jogou lá, o caminhão 2 jogou lá dentro, 3 eram de álcool. Só que como eles levavam a mesma quantidade de combustível, a gente pode fazer essa afirmação, que agora o total de partes de álcool lá dentro são 8. 5 que foi o caminhão 1 que jogou e 3 que foi o caminhão 2. Então 5 mais 3, isso aqui dá 8. Quantas partes de gasolina agora eu tenho lá dentro? 192, porque você pegou aqui, ó, somou as 95 partes que o caminhão 1 jogou, mais as 97 partes que o caminhão 2 jogou. Então, a gente tem a nossa razão aqui, ó. Então, a nossa razão é 8 partes de álcool para 192 partes de gasolina. Só que a gente vai ter que simplificar, porque as respostas, olha aqui, a gente precisa simplificar, né? Será que... Aí a gente pode fazer o teste. Se a gente conseguir dividir logo tudo por 8, dá bacana, né? Mas a gente vai dividindo aqui passo a passo, porque ainda agora eu fiz direto e aí vocês já sabem que dá para fazer. Então a gente pode fazer essa aqui passo a passo. Então olha lá. 8 partes de álcool. Deixa eu apagar isso aqui. Para 192 de gasolina. Eu consigo dividir por 2, né? São pares. Dá para dividir por 8, tá? Se quiser. Aqui em cima vai dar 4, né? 192 dividido por 2, isso aqui vai dar 96, certo? Dá para dividir de novo por 2, né? Em cima e embaixo. 4 dividido para 2 dá 2, né? E 96 dividido para 2, isso aqui vai dar 48. Já descobriram a resposta aí? Divide de novo por 2. 2 dividido por 2, isso aqui dá 1. E 48 dividido por 2 dá 24, né?
Então, a nossa resposta é a letra B. Essa questão é de vestibular, pessoal. Para vocês verem como é importante esse assunto aqui. Essa questão não é uma questão fácil, tá? Já digo para vocês que é uma questão que você precisa, entre aspas, sair da caixinha para resolver. Você tem que fazer toda essa análise aqui que a gente fez, que os caminhões eles levam a mesma quantidade de combustível, tantas partes de álcool, tantas de gasolina. Você tem que fazer essa análise aqui, né? A gente não precisaria do desenho para isso, mas eu acho que com o desenho fica mais fácil de entender. Então, aqui a nossa resposta é a letra B. Tem uma parte de álcool para cada 24 partes de gasolina. Beleza, então. Esse problema ele é um problema já, eu diria assim, de dificuldade média, né? Ele não é um problema muito difícil, mas também não é um problema muito fácil. Então, aqui a nossa resposta é B. A razão do volume de álcool para o de gasolina é uma parte de álcool para 24 partes de gasolina. A gente viu o que é uma razão. Mas agora, nós vamos ver o que é uma proporção, tá? O que é uma proporção, já que o assunto é razão e proporção? Olha, a gente chama proporção a sentença matemática que expressa uma igualdade entre duas razões. Isso aqui é importante, tá? Igualdade. Então, a gente já sabe o que é uma razão, que é um quociente entre dois números, né? O de cima é chamado antecedente e o de baixo consequente. E quando a gente tem uma igualdade entre duas razões, uma igualdade é alguma coisa com sinal de igual, né? Isso é chamado, então, de proporção. Então, aqui, olha, o que acontece? Se eu tiver A sobre B, ou seja, uma razão, certo? Isso aqui é uma razão. A gente já sabe que isso aqui é uma razão. Igual a um valor, que eu chamei aqui de x1, e se eu tiver uma outra razão, que eu escrevi aqui como C sobre D, né? Perceba que A e B é diferente, né? O A é diferente de C e o B é diferente de D. Ou seja, eu estou supondo que são números completamente diferentes aqui. O A, o B, o C e o D são diferentes. Então, se eu tiver, repito, A sobre B igual a x1, C sobre D igual a x2, e se os resultados, se o x1 for igual ao x2, se o resultado dessa for igual ao resultado dessa aqui de baixo, então eu vou dizer que elas são iguais. Ou seja, A sobre B é igual a C sobre D. A gente vai ler dessa forma, né? A está para B, assim como C está para D. Nesse caso, a gente vai dizer que os números A, B, C e D, eles formam uma proporção. Nessa ordem, isso aqui é importante. A proporção que eles formam não é em qualquer ordem. Se eu trocar os números de lugar, eu nem sempre eu vou manter uma proporção, tá? Então, tem que ter cuidado com isso. E a gente vai denominar os termos, ou seja, a gente vai dar nomes para esses 4 números, tá? Dessa forma, olha. Alguns deles vão ser chamados de meios e outros serão chamados de extremos. Então, em uma proporção, a gente tem os meios e a gente tem os extremos. Isso de acordo com as suas posições na proporção. Então, primeiro, a gente já sabe que uma razão também ela tem, né, dois números, que esses números são chamados de antecedente e consequente, e a proporção ela tem 4, né? Ela tem 4. E esses 4, alguns serão chamados de meios e outros serão chamados de extremos. Quem são os meios e quem são os extremos? É isso que a gente vai ver agora. Esses que estão aqui no meio, adivinha como eles são chamados? São os meios. E esses que estão aqui no extremo, ou seja, no final, né? Eles são os extremos, tá? Então, esses dois que estão aqui no meio, ó, já que eu posso, né, transformar isso dessa forma, posso escrever também assim, A dividido por B, né, igual a C dividido por D, eles serão chamados de meios. Deixa eu ajeitar isso daqui. E esses daqui da ponta, eles são os extremos. Olha, posso fazer assim também, ó. Essa diagonal aqui que vai do B até o C,
é onde estão os meios. E essa outra diagonal que vai do A até o D é onde estão os extremos. É importante a gente saber isso, tá? O nome desses números. Por que é importante a gente saber o nome deles? Porque a gente tem isso daqui, que se chama propriedade fundamental das proporções, tá? A gente tem que decorar isso daqui, porque a gente vai usar isso para tudo praticamente. A gente vai usar isso para resolver problema de escala, a gente vai usar isso para resolver problema de regra de 3, a gente vai usar isso aqui para resolver problema de porcentagem. Então, essa propriedade, ela tem que estar, assim, na ponta da língua, tá? Tem que estar no pensamento mesmo, bem de imediato, assim. Qual é essa propriedade? Está aqui nessa caixinha aqui, ó, caixa de texto. Em toda proporção, ou seja, em toda proporção, o produto dos meios, tá? O que é produto? Produto é a multiplicação, tá? Quando fala produto em matemática, é o resultado da multiplicação. Se chama produto. Então, diz assim, vou repetir a leitura. Em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E vice-versa, né? Posso dizer também que o produto dos extremos, ele é igual ao produto dos meios. Isso aqui tanto faz. É por esse motivo que a gente pode fazer aquela multiplicação cruzada que a gente sempre faz, né? Vocês devem ter feito já para resolver problemas de regra de 3, de porcentagem. Ah, multiplica cruzado. Mas é por isso. Porque, ó, se eu fizer aqui, ó, o produto dos meios, quem são os meios? Olha, é o que está debaixo desse lado com o que está em cima do outro lado. É B vezes C. Vai ser igual a A vezes D. Por quê? Porque como aqui se trata de uma proporção, essa propriedade ela é válida, né? Então, B vezes C vai ser igual a A vezes D. E é o que está escrito bem aqui embaixo, ó. Se A sobre B é igual, né? Aliás, se A está para B, assim como C está para D, a gente aprendeu a ler da forma correta, né? Se somente se, isso aqui equivale, essa flechinha que vai para a esquerda, para a direita e para a esquerda, a gente lê ela assim. Se e somente se, tá? É um símbolo matemático isso daí. A vezes D, ou seja, produto desses dois extremos, né? É igual a B vezes C, ou seja, o produto dos meios, tá? E a gente vai usar isso daí bastante. Vamos fazer um exemplo onde a gente vai aplicar essa propriedade aí, que a gente acabou de conhecer, né? A questão diz assim, olha, o exemplo 6. Calcule o valor de x na proporção. Ou seja, ele já está me dizendo que isso aqui é uma proporção, né? Se é uma proporção, aquela propriedade que o produto dos meios, né, é igual ao produto dos extremos, ela é válida. Então, eu posso multiplicar cruzado e igualar, né, os dois lados. Por que eu posso fazer isso? Porque a questão me disse que isso aqui é uma proporção e eu sei que na proporção essa igualdade ela é verdadeira. Então, vai ficar assim, ó. Multiplicando cruzado aqui vai ficar x vezes 2, né, que vai ser 2x, igual a 6 vezes 7. 6 vezes 7. Continuando, então. 2x, 6 vezes 7, isso aqui dá 42. Então, x vai ser igual a 42. Aí aqui a gente fala assim que passa dividindo, né? O 2 que está multiplicando x, ele vai passar dividindo o 42. Mas eu vou já explicar que não é bem isso que acontece. Vou já explicar para vocês o porquê. X é igual a 42 dividido por 2, né? Isso aqui dá 21. Então, o valor de x que a gente queria encontrar é igual a 21. Aqui eu apliquei a propriedade, eu multipliquei aqui os meios, olha. Eu usei aquela propriedade que a gente viu bem aqui no slide anterior, olha. Que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? Que é a famosa multiplicar cruzado, né? Que a gente fala, multiplica cruzado. Vocês já devem ter ouvido falar, eu creio. Então, eu fiz assim, ó. X vezes 2 é igual a 6 vezes 7.
Aí o objetivo é isolar o x, né? O objetivo é encontrar o valor de x. Aí é que é só resolver essa equaçãozinha do primeiro grau aqui. Agora, eu queria perguntar para vocês o seguinte. Eu falei que a gente está acostumado assim, o 2 ele está multiplicando, né? Aí ele passa dividindo do outro lado. Mas eu falei que não é bem isso que acontece. E eu queria perguntar se alguém saberia me dizer o porquê. O que de fato acontece aí? Para a gente desaparecer com esse 2 aqui do lado do x, sendo que ele aparece para cá multiplicando. Dividindo, quer dizer. Aí, no caso, Alguém o senhor fez saberia? aqui, foi uma simplificação, porque se tornou uma fração aí. Isso, exatamente. Eu simplifiquei por 2, não foi? Eu simplifiquei aqui por 2, ó. Eu dividi isso aqui por 2 e dividi também aqui por 2. Tá? É isso que acontece. Na verdade, não existe esse negócio de passar dividindo. Isso não existe. A gente simplifica pelo mesmo valor, como você falou, né? Olha, uma equação ela é como uma balança, tá? Vou fazer uma comparação aqui bem simplista. Vou colocar aqui como se fosse aqui a base da balança, aqui como se fosse os dois pratos da balança. Imagina assim, tá? Então imagina que você tem um objeto aqui, tá? Imagina que você tem um outro objeto aqui, né? O sinal de igualdade significa que essa balança ela está equilibrada. Se de repente eu colocar um novo objeto aqui, ó, né? Essa balança ela tende a ficar mais pesada desse lado, então ela vai abaixar esse prato, né, e vai levantar aquele outro. Mas se eu colocar esse objeto aqui e colocar um objeto exatamente igual aqui, vocês concordam que ela não vai perder o equilíbrio, ela vai manter o seu equilíbrio, né? Então, em uma equação, acontece a mesma coisa. Tudo que a gente faz de um lado, a gente tem que fazer do outro também, para que o sinal de igualdade ele permaneça verdadeiro, tá? Para que não perca, para que ela continue sendo uma equação, na verdade, certo? Então, o que foi feito aqui para esse 2 aparecer do outro lado, na verdade, foi dividir em ambos os membros, né, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, por 2. Por que eu dividi por 2? Ora, é porque eu quero fazer esse 2 daqui cancelar, ó. Esse 2 cancela com esse, sobrou apenas o x desse lado, e aqui ficou 42 sobre 2, que é esse 2 aqui da simplificação. Aí, fazendo a continha, a gente chega, né, que x é igual a 21. Isso é importante vocês refletirem, porque às vezes a gente não pensa sobre isso quando a gente está assim na ensino médio, fundamental, nem sempre a gente pensa sobre isso, né? Às vezes a gente resolve de forma automática, como se fosse mágica, né? Mas não é mágica, né? E tudo existe um porquê. Exemplo 7. Esse aqui já é um pouquinho mais complicado, porque ele vai aparecer uma fração aqui em cima. Só que a razão, o traço da razão é esse aqui, tá? Eu vou até marcar de vermelho aqui para ficar bem destacado. De novo, calcular o valor de x nessa proporção, né? 3 está para x, assim como 2/5 está para 4. Aí aqui a gente vai relembrar um pouquinho as propriedades de operações com frações, né? Multiplicação, divisão, enfim. Como isso é uma proporção, está dizendo bem aqui que é uma proporção, novamente eu posso aplicar aquela propriedade de multiplicar cruzado, né? Que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, x vezes 2/5, eu vou colocar assim, ó. 2/5 vezes x, né? Isso aqui vai ser igual a 3 vezes 4. Então, aqui, 2/5 de x, eu vou repetir aqui, tá? 2/5 de x é igual. Aí a gente vai fazer essa operação. 3 vezes 4, que dá 12, né? Se a gente for pensar dessa forma que a gente pensou aqui, ó, a gente tem que fazer esse 2/5 ele cancelar daqui, né? Ele desaparecer daqui. Na verdade, ele vai aparecer dividindo do outro lado. É a mesma coisa, mas é pelo mesmo motivo, porque a gente vai simplificar por 2/5. Então vai ficar assim: x é igual a 12. Aí esses 2/5 vão aparecer aqui dividindo x. Aliás, dividindo 12, certo?
Continuando. Então, x vai ser igual. Olha, aqui eu tenho uma divisão de duas frações. O 12 também é uma fração, né? Apesar de que a gente não tá aí aparecendo, mas o 12 também tem um denominador, né? Qual seria esse denominador do 12? Seria 12 sobre 1, né? 12 e 12 sobre 1 são a mesma coisa. Como é que a gente resolve uma divisão entre duas frações? A gente repete a primeira fração, no caso aqui vou resolver 12 sobre 1, e multiplica pela segunda, só que invertida. A gente vira ela de cabeça para baixo e faz a multiplicação. Então, é 2/5, eu vou multiplicar por 5 sobre 2. Perceba que isso aqui era 2/5. Como eu estou fazendo a divisão, né? Os 2/5 apareceram aqui embaixo, mas quando eu for dividir isso, 12 dividido por 2/5, eu multiplico pelo inverso, ou seja, o 5 vai para cima, né? E o 2 vai ficar embaixo. Então, isso aqui vai dar, vamos fazer a continha, 12 vezes 5, isso aqui vai dar 60, e 1 vezes 2 vai dar 2, né? Porque na multiplicação de fração, só lembrando para vocês, a gente multiplica em cima e multiplica embaixo, é direto, né? Então, quando a gente vai fazer uma divisão, na verdade, a gente transforma numa multiplicação, porque a multiplicação é dessa forma que é feita. Aí é só fazer a divisão aqui, ó. 30, até falei o resultado já. 60 dividido por 2, então x é igual a 30. Eu trouxe esse exemplo 8, que é bem interessante. Esse aqui, ele já também é parecido com aquela do combustível lá, ele já precisa de uma análise, né? Precisa de um pouco mais de raciocínio para conseguir resolver. Que essa de encontro x é muito fácil, né? Só que quando você tem que manipular algo um pouco mais diferente, aí você tem que prestar atenção no comando. Então diz assim: na partida final de um campeonato de basquete, a equipe campeã venceu, tá? Ela venceu o jogo com uma diferença de 8 pontos. Isso aqui a gente vai guardar essa informação. Então, a equipe campeã venceu o jogo com uma diferença de 8 pontos. Então, digamos, se uma fez 20, se a equipe perdedora fez 20, né, a vencedora fez 28. Se 28, a isso. perdedora fez 22, a campeã fez 30. Ou seja, foram 8 pontos a mais, né? Por isso que dá aqui uma diferença de 8 pontos. Só que a gente não sabe, né? A gente não sabe quantos pontos foram. Isso daí é uma informação que a gente não tem no problema. Aí a pergunta é o seguinte, ó. Quantos pontos assinalou a equipe vencedora? Ou seja, a gente tem que ver qual é o valor que a gente quer encontrar dos pontos, né? A gente quer encontrar da equipe vencedora, não da perdedora, tá? Sabendo que os pontos assinalados pelas duas equipes estão nessa razão aqui, ó, de 23 para 21. Olha, com essas informações, a gente já consegue resolver esse problema com os nossos conhecimentos que temos até aqui. Então, vamos lá, vamos organizar, né, primeiro esses dados. Olha, eu vou colocar assim, eu vou chamar de equipe, eu vou chamar assim, equipe perdedora. Eu vou colocar aqui, equipe perdedora. Quantos pontos eles fizeram? Eu não sei nem da perdedora nem da vencedora. Eu só sei a razão entre eles, que é 23 para 21, e eu vou chamar aqui de X. Poderia chamar de A, de B, quanto quisesse. Essa foi a quantidade de pontos da equipe perdedora. E da equipe vencedora? Eu queria que alguém me dissesse aí como que eu posso escrever a quantidade de pontos da equipe. Eu vou colocar a equipe campeã, não vou colocar a vencedora. Equipe. Alguém pode me dizer como que eu posso representar os pontos da equipe campeã? Com base nessa atribuição que eu fiz para os pontos da equipe perdedora? Alguém arrisca aí dizer? Nenhuma ideia? Olha para cá, ó. Ela não venceu com uma diferença de 8 pontos? Não foi isso? Então, se essa daqui fez X,
A equipe campeã, ela fez X mais 8. Concorda comigo? Que, olha, ela venceu com uma diferença de 8 pontos. Tu não sabe quantos foram. Então, tu chutou um valor aqui, X. Né? Tu não sabe quantos foram. Isso aqui foi um chute. Não é um chute, definido, né? Na verdade, definido. Uma O valor incógnita, definido. né? Que a gente quer descobrir justamente. Foi uma incógnita e a gente representou por X. Mas a gente, com base nessa informação aqui, a gente pode garantir que a campeã fez X mais 8, onde X foi a quantidade da que perdeu. E a gente tem essa informação, ó, que eles estão nessa razão aqui, ó, de 23 para 21. Então a gente vai usar isso para descobrir qual é o valor de X. Então eu sei que os pontos da equipe campeã, que é X mais 8, estão para os pontos da perdedora, que é X, assim como 23 está para 21. Então, olha aqui, olha como ficou fácil agora. É só aplicar a propriedade, né, e resolver. Então, a gente vai aplicar essa propriedade aqui, ó. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, lembrando que tem um dos extremos aqui é o x mais 8, né? E aí é só resolver. Então vai ficar assim, ó, x vezes 23, que é igual a 23x, é igual a isso aqui, 21 vezes isso aqui. 21 vezes x mais 8. Aí agora a gente tem que resolver essa equação. Tem que eliminar esse parêntese, né? Esse 21 que está em evidência, ele vai multiplicar o x, e depois ele vai multiplicar o 8. Então, vamos continuar. 23x é igual a 21 vezes x dá 21x. Mais 21 vezes 8. Quanto dá 21 vezes 8? 168. 168, né? 168. Agora a gente quer encontrar o x, então a gente tem que separar o que tem x de um lado e o que não tem do outro, né? Então, vou fazer assim, ó. 23x, esse 21x fica menos 21x, né? Subtrai ele do outro lado. E ficou aqui desse lado apenas o 168. Vou continuar bem aqui. Fazendo a conta, olha. 23x menos 21x, sobra quanto x aí? 2x, né? E vai ser igual a 168. 168. Então, o x, na verdade, é só dividir por 2, né, agora. Vai ser 168, vou fazer a divisão assim, dividido por 2. Quanto que dá 168 dividido por 2? 84, né? 84. 84. Esses 84 Isso. é a resposta que a gente quer já ou não? O que vocês acham? Ele está pedindo, ó, quantos pontos fez a equipe vencedora. Então, a gente sabe que a campeã, que é a vencedora, é x mais 8. Então, a vencedora, eu vou fazer bem aqui, ó. A vencedora é 84 mais 8, que é igual a 92, né? Então, isso aqui, ó. Esse aqui é 84. Esse aqui é 92. Será que a gente acertou? Olha aí o placar aí, ó. 84 a 92, né? Então, essa é a resposta. Olha como essa daí é bacana também. Assim, bacana que eu falo no sentido de que ela precisa um pouco mais de raciocínio, né? Não é só chegar e ter uma fórmula pronta para resolver. Não. Você usa os conhecimentos que você tem, mas só que junto com o seu raciocínio para poder entender o que o problema está pedindo e tal, analisar. A gente teve que dar nome para as variáveis, né? Chamamos dos pontos da perdedora de x. Aí a gente identificou que, como a diferença foi de 8 pontos, nós concluímos que a equipe campeã fez x mais 8. Quando chegou no final da conta, a gente precisou refletir que o valor encontrado ainda não era a resposta, porque x ele precisava ser adicionado, né? No caso, x era a quantidade de pontos da perdedora, então precisávamos adicionar 8 para encontrar
a resposta da vencedora. E eu te garanto que se fosse numa prova de concurso ou de vestibular, teria essa opção aqui, 84, para você marcar. Aqui a gente tem 15 minutos, vamos ver se dá tempo, mas eu acho que vai dar sim. A gente tem, então, propriedades da proporção, tá? A gente tem duas propriedades, além daquela que a gente está usando já, né, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. A gente tem essa outra daqui, ó, que diz o seguinte: se A, B, C e D formam nessa ordem uma proporção, então isso aqui é verdade, ou seja, se A está para B, né, assim como C está para D, então o que eu faço? Olha, A mais B sobre A é igual a C mais D sobre C, ou A mais B sobre B é igual a C mais D sobre D. Lendo assim parece difícil, mas ela tem uma lógica. Olha. O que está dizendo é o seguinte: se eu somar o de cima com o de baixo e dividir pelo de cima, olha, somei o de cima com o de baixo e dividir pelo de cima. Eu posso fazer a mesma coisa do outro lado, ó, somar o de cima com o de baixo e dividir pelo de cima. Olha, A mais B sobre A, ou seja, o de cima mais o de baixo sobre o de cima, da primeira razão, né, é igual ao de cima mais o de baixo dividido pelo de cima da segunda razão. Continua valendo essa igualdade. Ou então, eu posso fazer o seguinte: eu somar o de cima com o de baixo, dividir pelo de baixo de um lado, e somar o de cima com o de baixo e dividir pelo de baixo do outro. Por isso que está aqui A mais B sobre B, onde B é o que está embaixo, né? É igual a C mais D sobre D, que é o que está embaixo. E essa propriedade, ela vale também para a diferença. Aí, como é que ficaria aqui se a gente colocasse da diferença? Ficaria assim, ó. Se A sobre B, né, é igual a C sobre D, o que implica isso daqui? Onde tiver mais aqui, se for menos, vale também. Então, fica assim, ó. A menos B sobre A é igual a C menos D sobre C. Ou A menos B sobre B, né? Lembrando que eu estou dividindo pelo de baixo, é igual a C menos D sobre D. Então, quando é que a gente vai usar essa propriedade de mais ou de menos aqui? Vai depender do problema. A gente vai já fazer um exemplo que vocês vão já verificar isso daí. Olha aqui esse problema. A soma de dois números é 70. Aí a gente vai guardar essa informação aqui, ó. A soma, tá? E eles estão na razão de 2 para 3. Quais são os números, né? A gente quer encontrar os números. Então, eu vou chamar um de x e um de y. Eu vou dizer que, ou poderia ser A e B, tá? Só que eu vou chamar de x e y, por uma escolha, né? Não precisa. Eu vou dizer o seguinte, ó. O primeiro número vai ser x e o segundo vai ser y. E eu sei que a soma deles, ou seja, x mais y, é igual a 70. Por que eu sei? Porque foi me dado no problema. E eles estão nessa razão aqui, ó, de 2 para 3. Então, eu sei que x está para y, assim como 2 está para 3. Aqui não adianta eu multiplicar cruzado, porque eu não vou conseguir resolver isso daqui. Né? Eu não vou conseguir resolver. Porque vai ficar assim, ó, 3x é igual a 2y. Aí não tem mais o que fazer. Certo? Mas com essa informação aqui, eu consigo resolver. Com essa informação, eu consigo. Olha só, eu consigo aplicando aquela propriedade da adição. Ó. A soma de dois números é 70 e eles estão na razão de 2 para 3, né? Quais são os números? Aí eu expliquei que aqui eu escrevi, né, a razão, ele disse que ele está na razão de 2 para 3, então x está para y, assim como 2 está para 3, e eu falei que só com essa informação, se a gente não tivesse essa, não teria como resolver, né? Porque ia ficar 2y igual a 3x. Só que a gente tem essa informação aqui, que a soma deles é 70. Então, se eu somar o x mais y, é igual a 70. Então, eu vou usar essa propriedade anterior que a gente viu, essa aqui, ó. Eu vou usar essa propriedade de cima, ó. A mais B sobre A, né, é igual a C mais D sobre C. Eu vou usar isso daqui. Então, vamos lá. Vai ficar assim. X mais Y sobre X, né, eu peguei e somei o de cima com o de baixo, dividi pelo de cima. Isso aqui vai ser igual
ao de cima mais o de baixo dividido pelo de cima. Olha, eu apliquei a propriedade. Apliquei essa propriedade bem aqui, ó. Certo? Olha, o de cima mais o de baixo sobre o de cima é igual ao de cima mais o de baixo sobre o de cima. Foi o que eu fiz aqui, ó. O de cima mais o de baixo sobre o de cima é igual ao que está em cima mais o de baixo dividido pelo de cima. Só que olha que legal, olha. Isso aqui a gente sabe quanto é, ó. X mais Y, a gente sabe quanto é, que foi dado bem aqui, ó. Isso aqui a gente sabe que é 70. Então, a gente pode usar essa informação. Então, no lugar de x mais y, eu vou colocar 70. Então, 70 está para x. Assim como, aí somando aqui, ó, 2 mais 3, isso aqui dá 5. 5 está para 2. Certo? Somei aqui, coloquei aqui 2. Agora eu cheguei numa daquela que a gente consegue resolver, que só tem uma letra. Ó. Só multiplicar cruzado aqui, né? Aplicando a propriedade do produto dos meios e produto dos extremos. Então, aqui vai ficar 5x, né? Só fazer mais aqui para ficar mais pertinho. X vezes 5, 5x. Isso aqui, 70 vezes 2, multiplicando. 70 vezes 2. Vai ficar 5x é igual a 140. Dividindo todo mundo por 5, né? Fica 140. X é igual a 140 dividido por 5, né? Quanto que é 140 dividido por 5? Alguém respondeu 28? Beleza. X é igual a 28. Então não acabou, né? Então não acabou porque está pedindo quais são os números. Então tem que encontrar o valor de y também. Para encontrar o valor de y, a gente pode usar essa daqui agora, que a gente sabe que x é 28, né? Só que daria mais trabalho, teria que multiplicar cruzado depois. Então, a gente pode usar essa informação da soma deles, olha. Qualquer uma informação aí que aparecer x, y, a gente pode usar agora. Então, eu vou fazer assim, para encontrar o y. Que x mais y é igual a 70. Então, 28 mais y é igual a 70. Quanto que é o número que somado com... Opa, aqui é 28, não é 20. Qual é o número que somado com 28 que dá 70? Se tu tem 28 reais, falta quanto para 70? 42. 42, né? Então, nós encontramos aqui, ó. Vou responder bem aqui em cima. X é igual a 28 e y é igual a 42. Certo? Vamos correr que ainda dá tempo. Segunda propriedade, para a gente fechar a aula. Aí só tem, deixa eu ver. Só tem esse exemplo, aí acabou. Segunda propriedade diz assim, a B. Se A, B, C e D formam nessa ordem uma proporção, então isso aqui vai acontecer. Essa propriedade ela é diferente, olha. Se A está para B, assim como C está para D, se eu somar os dois de cima sobre os dois de baixo, né, então A mais C sobre B mais D é igual a A sobre B. Ou, analogamente, A mais C sobre B mais D é igual a C sobre D, certo? Isso aqui é verdade. E essa propriedade, ela vale também para a diferença, da mesma forma que a anterior valia. Então, como é que ficaria para a diferença? Né? A diferença é subtração, vocês sabem, né? Então, ficaria assim, ó. A sobre B igual a C sobre D, né? Ou seja, se são duas, se isso aqui é uma proporção, então A menos C sobre B menos D, olha, eu subtraí, né? O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Isso aqui continua sendo verdade e igual a A sobre B. Ou, analogamente, A menos C sobre B menos D, isso aqui é igual a C sobre D, né? Já que isso aqui também é. Beleza? Então, vamos ver o próximo exemplo, que a gente vai usar essa daí, uma das duas. Ou essa com a adição, ou essa com a subtração. Exemplo 10. A diferença, quando fala diferença, a gente já sabe que é uma subtração, geralmente, né?
nem sempre, porque no outro problema, nesse aqui do basquete, só voltar aqui rapidinho, a palavra diferença aqui não estava se referindo a uma subtração, né? Mas sim, a gente usou isso aqui como uma adição, na verdade. Mas eu poderia ter falado por exemplo, que os pontos da campeã era X e os pontos da perdedora era X menos 8. Também daria certo para fazer. Então, aqui acabaria sendo uma subtração, né? Mas, nesse caso do problema, está se referindo a uma diferença mesmo, tipo subtração. Então, repetindo o exemplo 10. A diferença entre dois números, x e y, é 30. Olha, a diferença entre eles é 30. Então, vamos anotar logo isso. Então, eu sei que x menos y é igual a 30. Por que eu sei que é x menos y? Por causa dessa palavra aqui, ó, diferença. E em matemática, né, repito, uma diferença é o resultado de uma subtração. E eles são tais que eles estão nessa proporção aqui, ó. X está para 3, assim como y está para 2. Então, eu vou anotar isso aqui. X está para 3, assim como y está para 2. E agora, para resolver isso, né? Olha, se a gente lembrar, existe uma propriedade que relaciona os dois de cima com os dois de baixo. Ó. Perceba que o x está em cima e o y também. Então, é essa aqui, ó. Como está falando da diferença, né? Eu vou usar essa propriedade aqui, que A menos C sobre B menos D é igual a A sobre B. Então, vai ficar assim. Usando, né, aquela propriedade, x menos y sobre 3 menos 2, olha só. Peguei aqui, ó, a diferença entre os dois de cima sobre a diferença entre os dois de baixo. Então, a diferença dos dois de cima está para a diferença dos dois de baixo, assim como qualquer uma das razões, tanto essa quanto essa. Se eu quiser encontrar primeiro y, eu substituo por essa. Se eu quiser encontrar primeiro x, eu substituo pela primeira, mas tanto faz. Eu vou usar o x aqui, tá? Mas pode ser qualquer uma. Então, assim como x está para 3. Então, olha, a diferença entre x e y está para a diferença entre 3 e 2, assim como x está para 3. A gente pode resolver isso daqui agora, que vai ficar bem fácil. Eu tenho essa informação aqui, ó. Quanto que é x menos y? Foi me dado no problema, e me disseram que é 30. Então, no lugar de x menos y, eu coloco 30. E 3 menos 2, eu sei que é 1, né? Só fazendo a conta. Então, 30 está para 1, assim como x está para 3. Agora ficou fácil, ó, né? Só multiplicar cruzado, utilizando a propriedade do produto dos meios e dos extremos. Aí aqui vai ficar 1 vezes x, que é igual a x mesmo, né? Vou colocar assim. 30 vezes 3. 1 vez x é o próprio x, e 30 vezes 3 é 90. Então, eu já encontrei o valor de x. Falta encontrar o valor de y. Mas, olha, de posse desta informação aqui, fica muito fácil encontrar y. Eu poderia aplicar aqui também na primeira proporção que eu montei, colocaria 90 aqui, né? Aí, multiplicando cruzado, encontraria y também. Mas é mais rápido, mais fácil, creio eu, por aqui. Tanto faz, na verdade. Então, eu vou utilizar essa informação, que x menos y é igual a 30. Mas eu sei que o x é 90. Então, 90 menos y é igual a 30. Quanto é o y? Se eu tenho 90 e gasto quanto para ficar com 30? Não precisa fazer aquele negócio de, vai passar para um lado, vai passar para o outro. Não. Isso aqui dá para fazer de cabeça, né? Então, 90 menos 60, que dá 30. Então, eu tenho a minha resposta aqui, no caso, né? Qual é a minha resposta? A minha resposta é x é igual a 90 e y é igual a 60. Só quero fazer mais uma coisa. Vamos testar para ver se isso aqui é verdade mesmo? Aqui que a gente sabe, né, que o x é 90 e o y é 60. Vamos ver se isso aqui é verdade. Ele está dizendo que
x está para 3, né? Eu vou fazer bem aqui. X está para 3, assim como o y está para 2. Mas a gente sabe o x e sabe o y. Vamos ver se é verdade isso. Aqui vai ficar 90 sobre 3, né? Ou seja, 90 está para 3, assim como 60 está para 2, né? Que é o y está para 2. Quanto que dá 90 para 3? Dá 30, né? 90 dividido por 3, isso aqui dá 30. Quanto que dá 60 por 2? Também dá 30, ó. Perceba que a proporção é realmente verdadeira, né? Então, isso aqui é verdade, tá? Então, quando a gente fala que duas razões, elas formam uma proporção, é exatamente isso aqui, que o resultado de um lado é igual ao resultado do outro, certo? E aí, por isso que a gente pode usar todas essas propriedades aí que a gente viu até aqui. Aí, com isso, a gente termina por hoje. Já até passamos do horário, 4 minutos aqui no meu relógio. Mas eu acho que valeu a pena, porque a gente precisava fazer esses exemplos até o final.